Olá pessoal, bem-vindos aqui à Marketing Podcast. Vocês já sabem que estamos a receber convidados, nossos alunos dos nossos programas, e hoje temos o privilégio de receber o João Ribeiro, porque o João Ribeiro faz parte de um programa chamado QI Digital Master e tem histórias muito engraçadas e ao mesmo tempo resultados que importa aqui também partilhar. Por isso, vamos a isso. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte: marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm um músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é: como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixeira, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Bem-vindos aqui ao Marketing Podcast, esteja no áudio, esteja no vídeo, vocês podem ver isto ver. E agora ia dizer ver no podcast, mas não. Ver no YouTube e áudio no podcast nas várias plataformas, ok? Se ainda não subscreveste o canal, faz, porque é a forma, e não esqueças do sininho, que é a forma de nós te avisarmos. Agora, vamos já ao nosso convidado. João, obrigado por estares aqui. Bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Olha, João, primeiro, conta-me de onde é que tu vens e assim um percurso rápido da tua história também. Tenho 53 anos, eu nasci em Oliveira das Meias, depois vim estudar para o Porto. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu às vezes costumo dizer que há 4 coisas que eu gosto de fazer de modo especial. Primeiro ler, segundo escrever, terceiro estudar, e quando digo isto aos alunos eles ficam completamente, não gosta de estudar, é possível alguém gostar de estudar? E depois, costumo dizer que depois de fazer estas 3 coisas há uma 4ª que eu gosto muito de fazer, que é nada. Fazer nada é das coisas mais deliciosas de se fazerem, e portanto eu gosto Revitaliza. E portanto eu estive sempre muito ligado a... Portanto, eu fiz uma licenciatura, fiz 3 mestrados, fiz um doutoramento, fiz um pós-doutoramento. Inclusive, eu fui durante 5 anos professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Espera lá. Sim. Fizeste uma licenciatura em Teologia. Em Teologia? Sim. Depois fizeste, mas o que é que... Eu me impressiono às vezes algumas decisões. Sim. Como é que acordaste um dia e disseste, vou para a Teologia? Não, eu andei no seminário durante bastantes anos e, portanto, foi por essa razão. Muito depois, bem. Quando acabei a licenciatura, fiz um mestrado em Teologia também. Depois fiz em Filosofia, em Madrid. Depois fiz Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores em Coimbra. Depois ainda fiz um Master em Livros e Literatura Infantil-Juvenil na Universidade Autónoma de Barcelona. Depois fiz doutoramento em Ciências da Educação em Coimbra. E fiz depois disso, em Santiago de Compostela, um pós-doutoramento também em Literatura Infantil-Juvenil. A Literatura Infantil-Juvenil é a minha praia. Essa coisa do gostar de escrever e depois é um tipo de escrita um bocadinho diferente, porque não se escreve para adultos, escreve-se para crianças. Eu costumo dizer, às vezes meio a brincar, meio a sério, que é muito mais difícil e muito mais exigente escrever para crianças do que escrever para adultos. Porque eu para adultos escrevo aquilo que quero, que me apetece e ninguém tem nada a ver com isso. Para crianças já não posso fazer isso, porque eu tenho de escrever para que elas me entendam, e tenho de escrever ao nível delas, e tenho de conhecer um pouquinho a psicologia. No fundo é aquilo que a gente aprende lá do Avatar. Eu tenho de conhecer o Avatar para escrever para crianças. Muito bom. Olha, já agora só por curiosidade, fazer lá uma tese ou licenciatura ou doutoramento fora, em Espanha, a questão da língua é um obstáculo ou não? Independentemente de uma pessoa estar mais à vontade ou menos à vontade? Pronto, como eu fiz tudo o que fiz fora foi em Espanha, não tive grande dificuldade, eu falo mais castelhano, leio também, não foi difícil. A dificuldade maior que eu tive em termos de língua foi em Barcelona, porque eu fiz lá um Master em Livros de Literatura Infantil-Juvenil e havia lá alguns professores catalães que teimavam em não falar castelhano. E a gente depois lá se fez um levantamento de rancho e eles tiveram de falar castelhano, porque havia 6 catalães e o resto eram sul-americanos e 2 portugueses. E portanto nós... É que a minha pergunta vem porque uma coisa é, sei lá, olha, estudar marketing em Espanha. Mal ou bem, uma pessoa vai ouvindo, vai entendendo, etc.
outra coisa é estudar escrita, não é? Ou seja, é fazer uma tese sobre escrita e depois a escrita ser em castelhano. Sim, eu por acaso em filosofia fiz em castelhano. Depois em Barcelona acabei por fazer em português. Porque fiz um trabalho sobre um poeta português que escreve para crianças e eles autorizaram que fosse em português. O título também era diferente, porque uma coisa era o mestrado, que dava título académico, e depois o master é mais ou menos como se fosse uma pós-graduação, não tem exatamente o mesmo peso e o mesmo nível. E depois? Depois disso, eu fui 5 anos professor em Coimbra, professor de Filosofia da Educação, de História da Educação e de outras coisas mais, mas a verdade é que eu não me adaptei muito à vida académica. Pronto, eu gostava muito de dar aulas, também gostava de investigar, mas a determinada altura as exigências académicas, por causa destas coisas todas, começaram a apostar muito na investigação, e é um mundo um bocadinho selvagem, e eu gosto de no sítio onde estou, estar tranquilamente, serenamente, em paz e bem com a minha consciência. E isso começou a não acontecer, e depois porque eu fazia outra coisa paralelamente, que era visitar escolas, porque como eu escrevo livros para crianças, eu gosto de me encontrar com os meus leitores. Mas nessa altura já escrevias? Sim, eu já escrevo há bastante tempo. Eu publiquei o meu primeiro livro para crianças em 1 de março de 2008, portanto já lá vai um tempito. E eu, uns meses antes, dia 7 de dezembro de 2007, fundei a 30 por uma linha, a editora, que foi assim eu costumo dizer que é assim um nascimento um bocadinho estranho, porque eu não tinha intenção nenhuma, nunca tive intenção nenhuma de fazer uma editora. Acontece que eu mandava os meus manuscritos para as editoras e recebia 3 tipos de respostas. A primeira não recebia resposta nenhuma, a segunda recebia estamos interessados, mas eu tinha de pagar o livro, e a terceira estamos interessados, mas é daqui a 2 ou 3 anos. E, portanto, uma vez eu fui a Coimbra, a uma editora que havia aí chamada Pé de Página, e lembro-me como se fosse hoje. Eu cheguei lá, no gabinete deles, e eles tinham diante de mim uma maquete do livro. Estás a ver um autor chegar a uma editora ter ali a maquete do livro. Só que a condição é que eu tinha de vender no prazo de um ano 300 exemplares ao preço de 10 euros. Na altura eu era professor ali de filosofia do secundário num colégio e era absolutamente impossível. Então no caminho para cima eu liguei a um amigo meu e disse, imagina lá como fizeram esta proposta, malandrecos, tinham lá o livro em cima paginado e não sei o quê. E ele disse, porquê é que não fazes tu uma editora? E disse, nunca pensei nisso, acho que não. Bem, eu ajudo, fazemos uma sociedade e tal. Passado umas 3 semanas ele liga-me e diz, olha, estou aqui no advogado, qual é o nome que tu queres dar à editora? E eu disse, estás a falar sério, estás a brincar? Estou a falar a sério. E eu disse, sei lá, a ideia era fazer 30 por uma linha. Ele disse, olha isso, pode ser esse nome. A ideia era inicialmente editar só livros meus. A verdade é que, um bocadinho por influência do meu sócio, editamos um livro de uma amiga dele. E esse livro da amiga dele, no dia do lançamento, venderam-se 200 e tal exemplares. O livro ficou pago naquele dia. E, portanto, a partir daí, a porta ficou aberta para toda a gente. Nós temos tido desde o princípio uma política que é editar autores novos, porque aqueles já são consagrados, já estão no mercado, não precisam que lhes editem os livros, eles já têm o seu lugar. Nós temos sempre este objetivo de dar vez e voz a autores novos. E, portanto, agora que eu estou um bocadinho a virar para o digital, estou também a apostar um bocadinho na formação dos professores, na formação online dos professores e dos escritores, etc. Exatamente. Olha, como é que eu surjo pelo meio? Olha, eu até à pandemia estava completamente focado no físico, né? Eu vendia livros, ia a encontros das escolas, fazia oficina de escrita criativa em escolas e, portanto, eu ia. Em fevereiro de 2020... Para lá, deixa-me só pegar aí num ponto que é importante, que é, disseste aí a palavra oficina, a expressão oficina de escrita criativa, só para explica só o que é, só para as pessoas entenderem, quem tiver a ver. A oficina é um encontro que eu tenho ou com professores ou com alunos, em que eu procuro motivá-los, despertá-los para a escrita. A criatividade é uma habilidade, é uma competência, portanto treina-se. Eu diria que todos nós nascemos criativos. O que acontece é que uns são capazes de despertar a criatividade que têm e outros não são capazes de despertar a criatividade. As oficinas, o objetivo fundamental é despertar a criatividade nas pessoas, é que cada um seja o original. Isto na escola nem sempre é fácil de fazer, Ricardo, porque sabes que há professores, sabes que há um programa para cumprir, há normas, há orientações curriculares, e às vezes, quando aparece lá assim escrita criativa, as pessoas pensam que é assim uma coisa que lhes vai roubar tempo.
e eles nem imaginam quanto este exercício de despertar a criatividade desenvolve não só as competências de escrita, mas o próprio desenvolvimento humano dos miúdos. E então, voltamos a fevereiro de 2020. Apareceu a pandemia e eu fiquei sem escolas, fiquei sem oficinas e de um momento para o outro pensei assim, como é que eu vou sobreviver? E eu tinha, na altura, na editora tínhamos um site na Wix. E não sei se foi da Wix, foi do Facebook, e eu recebi uma mensagem a dizer assim, olha, não quer fazer aqui colocar a sua loja online no Facebook? E eu pensei, eram 80 euros, lembro-me se fosse hoje, eram 79 euros. E eu pensei, ainda é um bocadito, mas vou experimentar, experimento um mês e logo vejo. O que é certo é que em fevereiro, março e abril de 2020, em vendas online via Facebook, eu vendi tanto quanto vendia num ano anterior em vendas online. E fiquei, olá, isto se calhar está aqui uma porta, o digital, nunca tinha pensado nisto. Portanto, fiquei um bocadinho, como se diz aqui no Norte, fiquei com a orelha espetada, fiquei com a orelha aguçada. E pronto, comecei a interessar-me um bocadinho pela temática, até que um dia eu vejo um senhor careca no Facebook e gostei da conversa, gostei da copy, como costuma dizer, gostei dos ganchos e pensei, comecei a ouvir, comecei a ver o YouTube e pensei, isto se calhar resulta aqui para o meu projeto. Ainda não sabíamos se a pandemia ia demorar muito tempo, se ia demorar pouco tempo. E lembro-me que fiz a masterclass do KDF no Algarve. Eu estava de férias no Algarve e disse, meus amigos, nestes dias, eram os dias intercalados, nestes dias à noite eu vou para o quarto do computador e ninguém me tira daqui. E fiz a masterclass e inscrevi-me no KDF. A masterclass foi uma maravilha. Eu ainda tenho ali os blocos todos, os cadernos todos, os apontamentos que tirei. Porque eu costumo dizer que há coisa, o que a gente escreve fica para a memória futura. E, portanto, a gente registrou nos cadernos, estão ali. Eu ouvia nas masterclasses e dizia, eu posso fazer isto, eu posso aplicar isto. A minha preocupação era, porque eu estava tive aquele choque, não é? Fiquei sem pé de um momento para o outro. Depois aparece-me aquela possibilidade digital e eu vejo que aquilo explode, expande o negócio e eu pensei, se calhar é por aqui que eu tenho de ir. E, portanto, a masterclass foi fabulosa. Eu lembro-me de dizer à minha mulher, isto é fantástico, se eu pudesse aplicar isto tudo. E lembro dela me dizer, então porquê é que não aplicas? E eu pensei, qual é a área em que eu posso aplicar? Repara que estávamos na última semana de julho, deve estar agora a fazer um ano. E a última semana de julho, e eu pensei, podia fazer um curso de escrita criativa online para professores. Mas pensei, mas isso é em setembro, as pessoas começam em setembro, e eu pensei assim, vou estudar e vou fazer um lançamento do curso em setembro. Lembro-me que mal eu tive acesso ao KDF, comecei a estudar imediatamente, eu sei que fiz o KDF desde a lição número 1 até ao fim, antes de setembro, porque eu queria fazer aquilo que tu dizias lá, os lançamentos, etc. Claro que foi uma primeira vez que eu fiz aquilo muito à pressa, porque eu tinha um objetivo concreto. A verdade é que eu fiz o lançamento em setembro, fiz 3 masterclasses, copiei um bocadinho, repliquei um bocadinho o teu esquema, fiz 3 masterclasses, abri o carrinho e tive 6 inscrições. E eu pensei, eu nunca pensei que isto resultasse. Depois houve uma pessoa que entretanto desistiu antes de começar, portanto foi um lançamento de semente com 5 inscrições. Vou lançar agora em setembro a 2ª edição e já tenho a experiência. O Jeff, que é o Jeff Walker, que é o homem que no fundo começou isto tudo, começou com 6, portanto... Começou com 6 também. Mas ainda voltando, na altura quando tiveste a masterclass, o que é que despertou para dizer assim, ok, ou pelo menos deixa-me voltar um bocadinho atrás, qual é que era a objeção principal que tu vias antes de te inscrever? A objeção principal, este é um universo completamente novo para mim. E primeiro, eu lidava com o Facebook razoavelmente. Né? Tínhamos uma loja, mas não era eu que cuidava dela, portanto, eu estava, tudo que era ferramentas digitais, eu estava um bocadinho a leste. Por exemplo, esta coisa tu sabes isso muito bem, esta coisa da exposição, portanto, eu a partir de setembro, desde setembro até agora fiz 37 lives, todas as semanas. Eu tinha um horror à câmara, tu lembras-te muito bem, quando no KDF aquele exercício dos 30 dias, 30 vídeos, como é que eram os primeiros vídeos? Era a ler lá no teleprompter, aqui tudo muito certinho, engaguejava, voltava para trás, depois a edição ficava uma salgalhada,
E, portanto, eu acho que eu cresci muito, mas o principal obstáculo que eu tinha era esse. Primeiro era o medo da exposição, e depois era estar completamente diante do desconhecido. Eu não sabia nada de nada. O que me colocou assim foste tu, foi a tua conversa. Tu tens um tipo de discurso muito assertivo. Tocas nas dores, tocas nos sonhos, nos desejos. Depois trabalhas muito bem a questão dos ganchos portanto, trabalhas muito bem isso. Eu lembro-me na noite de abertura do carrinho, na altura ainda era mesmo na última noite, e eu dizia assim, este gajo este gajo sabe vender. Sabe vender. lembro exatamente de dizer isso. Mas de qualquer modo, não sei. Eu tive logo desde a primeira noite da Masterclass, tive logo a convenção que eu tenho de fazer isto. A minha única preocupação ao longo da semana das Masterclass foi saber se eu tinha dinheiro no fim para fazer aquilo. E a propósito disso do dinheiro é muito engraçado. Tu sabes que quando me entrevistaste para admitir aos Masters era a minha grande objeção, era a objeção do dinheiro. A verdade é que eu fiz está agora a acabar o ano do Master e o dinheiro nunca foi problema. Nunca foi objeção, efetivamente. Porque tenho trabalhado muito, tenho trabalhado desalmadamente, mas também tenho encontrado um prazer e uma alegria imensa no trabalho. Como tu sabes, eu tenho feito imensas coisas, já tenho uns 5 infoprodutos, um produto de subscrição, etc. E é verdade que nunca houve nenhuma vez que eu lançasse um produto que não tivesse vendas. Eu hoje estive aqui a somar, eu fiz, portanto, desde setembro de 2020 até hoje, 62 vendas de produtos digitais. Fiz 25 funis, tenho 9 lead magnets, portanto, tenho trabalhado efetivamente muito. E não esquecendo que nós estamos a falar de um nicho, porque há pessoas que podem achar que é pouco ou que é muito, mas é porque estamos a falar de um nicho, ainda por cima. Sim, é um nicho relativamente pequeno, deve haver em Portugal professores primários do primeiro ciclo, deve haver uns 4.000, nem sei se tantos. Claro que eu agora queria também começar a trabalhar um bocadinho para professores do segundo ciclo. Sim. Se bem que é um bocadinho diferente, porque os professores do primeiro ciclo são aquele tipo de pessoas que estão todo o tempo com os alunos, enquanto as pessoas do segundo ciclo e dos ciclos seguintes estão 1 hora, dão a sua disciplina. E, portanto, as dinâmicas são um bocadinho diferentes. Já fizeste Masterclass, já fizeste um Summit também? Fiz um Summit, um Summit com 2 edições, vou fazer agora a terceira. Fiz 2 Summits live, portanto, Summits ao vivo. Agora a terceira vou recolher os Summits anteriores, vou colocar uns conteúdos novos e vai ser o Summit tradicional. E curiosamente, há bocado estávamos a falar da venda de infoprodutos, mas também eles alavancaram a venda. No primeiro dia, e também no segundo, mas no primeiro dia que eu fiz o Summit, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque lançamos, a meio da manhã, um livro físico, que se chama De Que São Feitas as Histórias, um livro que nem fui eu que escrevi, foi uma amiga minha. E vendemos naquele dia 92 livros desse. E depois à tarde lancei um outro e vendemos 80. Ou seja, eu vendi num sábado digital, online, mais livros físicos do que vendo no mês, habitualmente. Eu quando digo vendo em livraria, em sistema de livraria, não em sistema de... Sim, o que é brutal porque era a primeira vez, portanto demonstra logo o poder da... Sim, no segundo Summit, por exemplo, fizemos a pré-venda de um livro que ainda não está publicado. Que é uma das coisas que a gente também, que nós ensinamos cada vez mais, não é? Aqui. Como é que viste ou sentiste o KDF ao longo à medida que tu ias entrando? Okay? É óbvio que neste momento já temos uma versão nova, mas... Eu hoje, que já estou assim numa fase mais adiantada, entendo o KDF como se fosse, tu dizes que é uma bíblia, deixa-me usar uma outra imagem, uma outra analogia. Eu diria que é o alicerce. É o alicerce. Lá na teologia fala-se da pedra angular. A pedra angular é aquela primeira pedra como se fosse a primeira pedra que se lança e que de certo modo define como é que a casa se vai assentar. Eu diria que o KDF é efetivamente o alicerce, a pedra angular. É aquilo que é básico, fundamental, essencial do marketing digital. Portanto, se tu aprenderes aquilo, assimilares aquilo e, sobretudo, puseres aquilo em ação, os resultados aparecem. Portanto, eu aqui citaria aquela máxima que é pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Portanto, a primeira coisa a mudar é a questão do mindset. Mudar a cabeça, mudar a estrutura, foi a primeira mudança que aconteceu em mim.
esta passagem do físico para o digital não foi fácil. Depois, quando mudas o mindset, começas a ter sentimentos. E, sobretudo, quando começas a fazer há um empoderamento, quer dos teus pensamentos, quer dos teus sentimentos, que levam a resultados. Todas as iniciativas que fiz, todos os lançamentos que fiz, tive vendas. Se amanhã algo não tiver, também não fico aflito. Olha, já tive tudo. Mas é verdade, tenho de admitir que os resultados são muito importantes para o teu crescimento, para o meu crescimento. Eu sentia muito animado. Por exemplo, estou neste momento a abrir a mentoria da comunidade de escritores, tenho neste momento 25 pré-reservas. Quer dizer, nunca pensei, honestamente, eu pensei uns 10, talvez na melhor das hipóteses uns 15, eu sei que é uma pré-reserva, não estarão todos garantidos, mas de qualquer modo a gente fica contente. É uma boa indicação, sem dúvida. E depois, quando é que se dá a decisão para, ok, vou saltar para o que é Digital Masters? Pois, eu ainda não tinha feito o lançamento, mas estava em vésperas de fazer o lançamento. E quando quem que foi no KDF Live, eu participei, quando tu fazes o lançamento, eu disse, deixa-me ir lá espreitar a reunião. E gostei e pensei, se calhar eu posso investir mais. A verdade também é que eu também estava e continuo a estar um pouco cansado de tanta visita à escola, tanto encontro, porque eu perdia imenso tempo em viagens. Para Baião, para Amarante, para Sinfãs, para aqui, para Coimbra, para o Algarve, para todo lado. E portanto havia muita energia e muito dinheiro gasto em viagens e em deslocações, e eu acho que é preciso também, nesta altura da vida, começar a assentar um bocadinho. Mas eu diria que esta foi uma razão secundária. A razão principal é que eu achei que poderia ir mais longe. E depois, como eu gosto muito de estudar, pensei, se calhar está aqui uma oportunidade. Costuma ser quando a gente visualiza o futuro, quando a gente traça objetivos, depois o universo encarrega-se de nos pôr as ferramentas para nós os alcançarmos. Eu acho que é um bocadinho a leitura que eu faço do que há em Digital Masters. Portanto, foi assim, na altura havia uma dificuldade, estávamos em pandemia, as contas aqui estavam bastante difíceis, mas eu decidi arriscar e ainda bem que arrisquei. Não estou arrependido, nada. Isso é importante. Como é que te sentes hoje, do ponto de vista, até do ponto de vista emocional, etc., como é que te sentes hoje em relação ao João Ribeiro de janeiro de 2020? Sinto-me uma pessoa completamente diferente. Eu antes vivia um bocadinho tolhido pelo medo e pelas dívidas. Ter uma dívida para mim era assim uma coisa que me transtornava mesmo pessoalmente, mesmo individualmente. Hoje continuo a ter algumas dívidas, mas a minha leitura sobre as dívidas é completamente diferente. Portanto, eu acho que a grande transformação que aconteceu em mim foi o mindset, foi a cabeça, o mudar-me. Depois essa coisa do empreender e saber que a vida de empreendedor tem disso, tem altos e baixos, tem momentos de muito sucesso, outros de menos sucesso, também tem momentos de fracasso e, portanto, o importante é permanecer, é resistir, até porque, como tu costumas dizer, não se consegue vencer quem não desiste. Exatamente. Portanto, eu acho que essa é a principal transformação que aconteceu em mim, foi ao nível do mindset. Depois, em segundo lugar, foi ao nível da ação. Obviamente, eu disse que não sabia quase nada de ferramentas digitais e, portanto, eu hoje estou à vontade praticamente em todas as ferramentas, umas mais do que outras, e, sobretudo, não fico às vezes cativo do problema. Há um problema, o problema é para superar, o problema é para resolver. Às vezes, se não se pode resolver na altura, dá-se uma voltinha e depois volta-se a ele quando for oportuno. Depois tem outra descoberta muito, muito interessante para mim, que é a possibilidade de ajudar outras pessoas. Este encontro que temos tido com os KDFs, portanto, para mim é muito motivador, porque mostra um pouquinho o meu percurso, olha onde eu estava, olha como eu já fui, e mostra, por exemplo, como é que todos nós precisamos de ajuda, como nós somos de facto insubstituíveis a um certo nível e em certo sentido, mas precisamos todos da ajuda uns dos outros, e isso releva um aspecto muito importante que tens, né? Que é a questão da comunidade que há, em que nos apoiamos a todos os níveis, a nível do mindset, a nível do ânimo, a nível dos sentimentos, a nível também dos resultados. Quando alguém não sabe, pergunta, e há sempre alguém que sabe e que responde, e eu acho isso absolutamente fantástico.
Yeah. Olha, dia 4 e 5 de setembro vamos ter a próxima Masterclass. O que é que dirias à malta que porventura esteja a ouvir este podcast ou a ver? O que é que dirias a eles e alguma palavra que queiras deixar? O que eu diria a quem vai fazer a Masterclass para o KDF é: participem na Masterclass, porque é importante participar. Se não participar, não nos deixamos contagiar nem contaminar por aquilo que é importante e fundamental. E segundo é que se vocês são empreendedores, portanto, se são ousados, se o vosso negócio está estagnado ou parado, é a hora de fazer o KDF, porque no KDF está tudo disponível, estão lá as ferramentas todas, estão lá os saberes todos, os conhecimentos todos, para que nós possamos de facto alavancar, façamos explodir e expandir o nosso negócio. Basta seguir aqueles passos, basta, como tu dizes, confiar no processo. E depois dizer também que a inscrição no KDF não é um gasto, nem é um investimento. É um investimento. Isso é uma perspectiva completamente nova. Portanto, claro que toda a gente tem, nesta circunstância, de alterar problemas económicos, não se dispõe assim facilmente, mas não entendam isso como uma despesa, nem como um gasto. Ao contrário, entendê-lo como um investimento. Estamos a investir na nossa própria formação, estamos a investir no nosso futuro pessoal e no futuro do nosso negócio. Isto é importante porque tenhamos nós o negócio que tivermos, se hoje, amanhã, por qualquer razão, não pudesse trabalhar em livros e em escrita criativa e fosse trabalhar com outra coisa, este conhecimento que eu adquiri no KDF servia-me para outra coisa. E essa também é uma vantagem muito grande do KDF. É que não se cinja um negócio, tem montes de indústrias, montes de pessoas, montes de personalidades completamente distintas, e isto é muito enriquecedor. Muito bem, João, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço. E vocês estão aí desse lado, inscrevam-se, ki.me, vão ver que vai ser uma experiência completamente única. Já o envolvimento que nós temos é um estúdio completamente feito à medida para este tipo de evento. É uma coisa que única em Portugal e do qual o estúdio também é de uma pessoa que faz parte do KDF e que é absolutamente extraordinário. Mas mais do que isso, é vocês irem lá, verem, ouvirem, participarem com outros empreendedores e, sobretudo, depois aplicarem. Okay? Aplicarem. Se depois vocês quiserem se inscrever no KDF, são muito bem-vindos para ir mais fundo, para ir mais rápido, sobretudo, e para acelerar os vossos resultados. Okay? E por isso, espero que tenham gostado mais deste podcast e já agora deixem um comentário, um review aqui no nosso podcast, que é a forma de nós chegarmos mais longe. Okay? Então vá, um grande abraço, cheio de força e energia e acima de tudo, muito aqui. Então vá, tchau.